Está começando mais um Conexão Saúde, um programa que tem como finalidade levar até você, telespectador, informações médicas altamente especializadas que vão lhe ajudar principalmente na prevenção de doenças. Porque você sabe que nós aqui do Conexão acreditamos que a falta de informação por si só já é uma doença grave. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Rosana Barros, reumatologista, uma médica muito conhecida, muito respeitada aqui na cidade. Então aproveite a presença da doutora Rosana, ela vai conversar sobre artrite, reumatoide, vai conversar sobre reumatismo, vai conversar sobre lúpus. Então aproveite a presença aqui da especialista, faça a sua pergunta, você pode fazê-la pelo aplicativo WhatsApp, o telefone é 92, que é o código de Manaus, 992834672. Mande sua pergunta que durante o programa será respondida. E hoje também nós temos uma novidade, você pode acompanhar ao vivo o programa pela nossa página no Facebook, Facebook Conexão Saúde, também pelo Facebook Amazon Sat, você pode acompanhar esse programa que está sendo transmitido ao vivo também pelo Facebook. Aproveite, curta a nossa página, faça a sugestão, nos ajude a fazer este programa. Vamos lá, doutora Rosana, seja muito bem-vinda aqui ao programa, muito obrigado aí por dispor do teu tempo no sábado para estar aqui tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Seja bem-vinda. Doutora, primeiro assim, para que as pessoas entendam, que muita gente, vamos supor, está com uma dor na articulação, está com uma dor na articulação do tornozelo, no dedo, na mão. Existe uma tendência natural, assim, a se procurar o ortopedista, né? Estou com uma dor aqui, se procurar o ortopedista. Quando é que as pessoas devem suspeitar, né, algum sinal, alguma coisa que a senhora possa orientar, que seja uma doença reumática e não ortopédica? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E respondendo a sua pergunta, que nem sempre é muito fácil, né? Porque as doenças reumáticas, elas são muito diferentes na sua apresentação. Então, elas podem se apresentar de formas variadas. Em geral, o que elas têm em comum é, em algum momento de todas elas, ou da grande maioria delas, é que vai acontecer alguma dor, alguma manifestação clínica a nível das articulações, dos ossos, dos músculos. Em geral, o ortopedista ele vê muito a parte do trauma, né? Então, você teve uma queda, uma contusão, e aí a partir daí você tem uma dor articular, ou você fez alguma atividade, outra que levou a um desgaste maior, e aí, então você pode apresentar dor. Agora, as doenças reumáticas geralmente são dores que não se relacionam a trauma, a uma queda, a uma coisa de um esforço maior, ou às vezes podem até piorar por conta disso, mas geralmente não surgem a partir disso. Seria uma forma. E na dúvida você pode consultar um ortopedista, mas se não for o caso de uma doença para o ortopedista avaliar, ele certamente irá orientar e encaminhar para o reumatologista. As pessoas relacionam muito, doutora, os leigos, né? Relacionam muito a questão do reumatismo com idade, né? Vamos dizer assim, que doença reumática dá em idoso. O que não é uma verdade, né? Você poderia citar alguns exemplos assim, de doenças que acometem crianças, pessoas mais idosas também? Com certeza. Esse é um mito, né, das doenças reumáticas. Reumatismo é coisa de idoso. Na verdade, não. Né? Não é uma exclusividade das pessoas idosas. As doenças reumáticas, elas são muito amplas na sua apresentação. Então, nós vamos ter doença reumática em todas as fases da vida, né? Da criança ao idoso. Claro que algumas das doenças mais comuns, elas predominam realmente no adulto e no idoso, mas nós vamos ter doenças variadas, tanto da criança, do bebezinho, até nós temos paciente no consultório de 1 ano e pouco até 90 anos, até mais. Então, exemplos existem as doenças que são próprias mais da infância, como artrite idiopática juvenil, a febre reumática, né, que são doenças bem típicas mesmo dessa fase da vida. E as doenças mais para o idoso, tipo a osteoartrite, que é a famosa artrose, a osteoporose. A osteoporose pode estar na criança também. Existem doenças do adulto e do idoso que que pode acontecer, mais raramente, também na criança, em situações especiais. Doutora Rosana,
por que as pessoas, muitas vezes, eu já escutei isso no meu consultório, quer dizer, que sou urologista, não tenho, mas assim, por que as pessoas chamam de reumatismo no sangue, né? Quer dizer, as pessoas falam, não, eu fui no médico e deu reumatismo no sangue. Você poderia explicar o porquê que as pessoas citam isso? Sim, tem um fundamento, né? Para começar aqui, o reumatismo assim, não é uma doença, né? Reumatismo é um nome genérico que se dá a um grupo de doenças, são as doenças reumáticas, são mais de 200 tipos de doença. Por serem doenças diferenciadas, aí englobou num grupo de doenças e aí chama reumatismo. E no sangue, por quê? Porque algumas dessas doenças, como eu falei, elas têm várias formas de apresentação, cada uma é de um jeito, cada uma tem uma característica de idade, de comprometimento de determinada articulação, de muitas, de poucas, então isso é que vai definir o que tipo é. Mas no sangue, porque algumas dessas, elas têm alterações, elas cursam com alterações, com marcadores sorológicos, então exames que dão alterado no sangue. Né? Que por serem sistêmicas, por mexerem com várias partes do corpo, vários sistemas, órgãos, elas podem gerar inflamação e alteram exames no sangue que sugerem processo inflamatório. Então, acredito que seja por isso que chama reumatismo no sangue. E existem outras doenças que você não vai observar nenhuma alteração no sangue. Existem doenças, inclusive, que você não vai ver exame alterado, mas elas existem. Existem e são reumáticas. São doenças reumáticas, como a fibromialgia. É uma doença até tem sido muito comentada e que cursa com muita dor, a pessoa sente muita dor, fadiga, distúrbio do sono, não dorme bem, acorda cansado, tem muita associação com distúrbios do humor, né, geralmente depressão, ansiedade, mas os exames são totalmente normais. Então você não vai ter alteração nem no sangue, nem exame radiológico. Você sabe que tem um amigo mesmo, e paciente também, mas é meu amigo, e que ele acompanha o Conexão. Só que tem uma questão assim, tudo que você falar aqui, o convidado falar, ele sente, na segunda ou na terça ele já me liga e diz, doutor, será que eu não tenho isso e tal? Você foi falando aí de cansaço muscular e tal. Doutora, quem tem reumatismo, você já explicou que é um conjunto de doenças, né? Que, apesar das pessoas chamarem, tem o reumatismo, né? Mas, na verdade, é um conjunto de doenças. Essas doenças devem ser tratadas com pressão alta, por exemplo, para a vida toda, ou são tratamentos curtos e ficou curado? Como é que você poderia explicar? A maioria das doenças reumáticas é de doenças crônicas, né? Então, muitas, elas não curam, no sentido de entender por cura que você vai dar uma medicação, você vai oferecer um tratamento X, você vai tomar aquele remedinho e nunca mais vai precisar se preocupar, porque vai ficar totalmente curado. Né? Então, algumas, eu diria que muitas delas não funcionam assim, são doenças crônicas, que geralmente a pessoa apresenta e vai manter, mas controla com o tratamento e pode viver bem com o tratamento. Desde controlando. Com o uso de medicação, né? Ou até sem medicação, a doença está lá, mas está assintomática, entrar em remissão, ficar sem queixa, mas eventualmente pode voltar a sentir algum sintoma por conta daquela doença. Aqui na produção, ela pediu também essa questão assim, por exemplo, existe algum sintoma ou algum sinal que a pessoa que está nos assistindo possa suspeitar? Você falou assim, criança, né? Existem algumas doenças reumáticas na criança e existem doenças reumáticas no adulto jovem, bom, enfim, todas as idades. Existe algum sinal ou sintoma que a pessoa já deveria suspeitar? Eu pergunto o seguinte, que é a função do Conexão, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou lá no médico porque eu não estou sentindo nada. Então, e justamente prevenção é para quem não sente nada, né? Então, não bate uma coisa com a outra. Na sua especialidade, teria algum sinal, sintoma que muitas vezes vocês, reumatologistas, percebem que as pessoas não estão valorizando e é um sinal extremamente valoroso de alerta para uma doença reumática? Tem algo que você possa alertar na criança, por exemplo, febre reumática ou no próprio artrite reumatoide? De uma forma geral, a maioria dos pacientes nos procura por conta de dor, né? E geralmente dor na articulação, ou dor muscular, ou dor óssea. Então, tem gente que sente dor, que não é uma dor muito intensa, mas que pode incomodar bastante. Então, um alerta é assim, dor que demora algumas semanas, porque às vezes sentir uma dorzinha, acordar mais dolorido, por algum motivo que a gente nem lembra, 2, 3 dias, tudo bem, né? Mas semanas
de dor, então você tem que, se demora um pouco mais, você já tem que se preocupar, pelo menos em esclarecer a causa dessa dor. Outro detalhe é que quando a limitação funcional, né? Então você tem uma dor que está te limitando, eu não consegui andar, é uma dor que eu não estou conseguindo me movimentar como eu deveria, ou deixei de fazer tal coisa. Então a criança, você observa que é uma dor que a criança não está brincando, não está conseguindo andar direito, está com um andar diferente. Então isso é uma coisa que deve chamar a atenção. A rigidez matinal, doenças inflamatórias, né, que são doenças mais graves, elas têm uma característica de piorar após o repouso prolongado. Então, a pessoa tem uma piora do sintoma, especialmente da dor, após o maior repouso que nós temos é quando dormimos. Então, ao acordar, aquela sensação de entrevamento, eu estou todo entrevado, endurecido, rígido, está mais doído, aí depois, à medida que o tempo vai passando, vai soltando, vai melhorando. Então, nas doenças inflamatórias, essa rigidez matinal, ela é de pelo menos 1 hora. Então, doenças degenerativas, doenças menos graves, você pode até acordar com um pouco mais de dor, mas em 10, 5 minutos já está melhor. Entendi. Já começa a melhorar. Então, são sinais de alerta. Isso se vier associado à febre, à perda de peso, à limitação funcional, realmente são sinais de alerta. Eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo, tem algum fator de risco, por exemplo? Tem alguma coisa que a pessoa faça que leve ela a ter doenças reumáticas? Tem alguma coisa que ela se alimente, que ela coma, que leve a doença reumática? O fumo também leva a doença. Existe algum fator de risco? Mas não responda agora. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Volto a lembrar que você pode fazer a sua pergunta. Aproveite a presença aqui da doutora Rosana. Mande sua pergunta pelo aplicativo WhatsApp. É 9992, que é o código de Manaus, 992834672. É questão de 2 minutos. Voltamos aqui com o Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nossa entrevistada de hoje é a doutora Rosana Barros, reumatologista. E você sabe que aqui no Conexão você pode participar, pode enviar sua pergunta para o WhatsApp 992834672 e 92 é o código de Manaus. Também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, o programa Conexão Saúde, então você pode acessar o Facebook, está sendo transmitido ao vivo. Aproveite, curta a nossa página, que é o Facebook Conexão Saúde, faça sugestões e nos ajude a fazer o programa. Muito bem, no bloco anterior a doutora explicou, fez uma introdução sobre essas doenças reumáticas, alertou sobre a questão da dor, essas dor que dura muitos dias, uma dor que está sempre frequente, que você deve procurar, pelo menos fazer uma investigação para saber se você tem alguma das doenças reumáticas. Deixei uma pergunta no ar sobre a questão de algum fator de risco, se existe alguma coisa que a pessoa possa fazer ou não fazer para evitar ter doenças reumáticas. Isso existe ou não tem assim um fator de risco? Bom, existem algumas, nem toda doença reumática ela é passível de ser prevenida, né? Existem doenças que têm a questão genética, questões ambientais variadas, que a gente ainda nem sabe ao certo o grau de importância de cada um desses fatores para o desenvolvimento da doença. Mas existem doenças que sim, podem ser prevenidas, que existem alguns hábitos de vida que nós podemos cultivar a fim de evitar que elas surjam, né, ou até de melhorar, né, o prognóstico. Uma dessas doenças até bem comum é a osteoporose, né? A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela perda de massa óssea, então a pessoa fica com o osso frágil, por perda de cálcio, por alterações na arquitetura do osso, e aí fica mais propenso a ter fraturas. E nós vamos ver muito mais comum a osteoporose pós-menopausa e a osteoporose senil, né? E nós temos a osteoporose secundária também por doenças variadas e também devido ao uso de alguns medicamentos. Então, de uma forma geral, sai em vantagem quem adquire uma boa massa óssea ao longo da vida. E essa massa óssea, a melhor fase para desenvolver, para fortalecer, é da infância à juventude, que é onde a gente vai adquirir a maior parte dessa massa óssea. Então, uma dieta saudável, rica em cálcio, em derivados, né, leite, derivados do leite, evitar
Hábitos como o fumo, né? O tabagismo é um fator de risco importante para a osteoporose, o consumo excessivo de álcool, então o álcool e o fumo para a osteoporose ele é bem perigoso, é um fator de risco. O sedentarismo, né? A falta de exercício, a massa óssea ela é estimulada pelos impactos dos movimentos. Então, a imobilidade, pacientes acamados, pacientes que não fazem atividade física, eles tendem a ter mais osteoporose. Então, praticar exercícios, né, não precisa ser um exercício de alto impacto, mas exercícios regularmente, isso também é uma forma de prevenir. Outras doenças como a fibromialgia, importantíssimo, atividade física regular, a osteoartrite, na verdade existe uma tendência genética também para desenvolver mais ou menos, em menor ou maior grau, mas a obesidade ela certamente confere um pior prognóstico para quem tem osteoartrite, que é conhecida como artrose. Então as pessoas obesas elas sofrem muito mais. Né, elas têm muito mais problema, com dor na coluna, dor no joelho, dor no... Então, procurar se manter dentro do peso, dentro de uma dieta saudável, tá certo? A prevenção também da osteoporose passa pela exposição ao sol, que é uma questão mais polêmica, os dermatologistas já não recomendam essa exposição ao sol, porque pode aumentar o câncer de pele, então, mas a exposição ao sol para prevenção da osteoporose, para melhor aproveitamento da vitamina D, é uma exposição de curta duração, então 15 minutinhos por dia. Já resolve, né? Já é o suficiente, né? Em alimentação saudável. Existe com certeza hábitos saudáveis de vida, exercícios regulares, sempre são uma boa opção para prevenção. Sabe, Rosana, já vamos completar 10 anos de programa. E eu alerto aos nossos telespectadores o seguinte, todos, sem exceção, às vezes quando eu falo sozinho aqui sobre alguma doença urológica, convidados, tudo, não tem jeito. Tudo é. Exercício físico regular, uma dieta adequada, evitar fumo, né? Não fumar, na verdade, evitar álcool, principalmente abuso de álcool. Quer dizer, não tem jeito, né? É um tripé que a gente termina morrendo pela boca. Né? Você vê, tudo cita excesso de peso, todas as especialistas citam a dieta adequada, todos, sem exceção que você conversa aqui, até dermatologistas, cirurgiões plásticos, quer dizer, todos citam essa questão. Então é muito importante essa questão aí do exercício físico. Você que, assim, eu não tenho tempo, bom, não sei se não tem tempo, né? Você arrumar um tempo para fazer uma caminhada, ou então evitar, por exemplo, eu não tenho tempo, mas trabalho no shopping, então não fique usando somente a escada rolante, suba a escada, né? Então procure fazer, tentar se exercitar de outra maneira e tentar controlar a dieta. Mas eu não tenho tempo, bom, mas também não precisa estar comendo sanduíche todo dia, não precisa estar tomando refrigerante o tempo inteiro. Então existem várias maneiras de você fazer uma dieta saudável que não seja necessário gastar dinheiro, né? Muitas vezes você comprando esses fast food, essas comidas, né, de sanduíche e tal, você termina gastando muito mais. Mas, doutor, agora vamos entrar mais específicos, né? Vamos começar aí com criança e tal. Quais seriam as doenças reumáticas mais comuns na infância? E se eu estiver falando besteira, me avise. Mas é mais comum a febre reumática? Qual seria a mais comum? Na infância, as doenças mais comuns, de fato, a febre reumática ainda é muito comum, infelizmente, especialmente no nosso país, nos países em desenvolvimento, em países mais... Por quê, uma doutora? Situação, por conta de agregados, grandes aglomerações, condições mais precárias de saúde, falta de acesso à saúde pública, né, a programas que funcionem, por conta de ter relação com infecção bacteriana. Você já poderia explicar, garganta. Então, o que é a febre reumática, para que as pessoas entendam? A febre reumática é uma doença que atinge crianças, a faixa etária predominante é entre os 5, 15 e 16 anos. Ela é um quadro de artrite. Na verdade, são várias manifestações que surgem após o contato infeccioso por uma bactéria que é o Streptococcus, beta-hemolítico do grupo A. Então, essa bactéria, ela atinge a orofaringe, né? Então, a criança vai ter uma faringite ou uma amidalite, que é o mais comum,
E a bactéria mais comum relacionada a essa infecção é esse streptococo. E apenas algumas crianças que fazem essa infecção, não são todas, tá? Não são todas as crianças, porque a amidalite é uma coisa muito comum entre todos. Mas algumas crianças, aí entra questões genéticas, questões ambientais variadas, mas algumas crianças vão desenvolver alguns dias ou semanas depois um quadro reacional, em que vai acontecer artrite, que é a inflamação das articulações. Esse não é o quadro mais grave associado à doença, e ela pode atingir outros órgãos, outros sistemas. Pode dar alteração neurológica, que é a coreia, pode dar alterações na pele, que são manchas, nódulos, e o mais temido de todo, que é o comprometimento cardíaco, que é a inflamação das válvulas do coração. Esse sim é o comprometimento grave e mais preocupante da febre reumática, e às vezes pode ser até um tanto silencioso. E a longo prazo isso vai acarretar problemas cardíacos graves, e algumas vezes o adulto jovem ou mesmo a criança pode ter insuficiência cardíaca e até talvez um candidato a um transplante cardíaco no futuro. E essa doença é totalmente prevenível, né, tratada com o uso de um antibiótico, uma penicilina benzatina. Então, toda criança que tem amidalite, ela deve ser tratada para a erradicação dessa bactéria, né? Porque a gente também não sabe qual vai desenvolver febre reumática e qual que não vai. Então, não adianta ficar dizendo que é virose, né? Aí tem que ter uma avaliação, né? Toda criança tem que ir com o médico, que adoece e tal, porque nem toda a amidalite, ela é bacteriana, existem as virais, né? E as virais, elas não são tratadas com antibiótico. E não provocam febre reumática. Não, né? E não estão relacionadas à febre reumática. E também é importante esclarecer que nem toda infecção bacteriana de toda amidalite vai evoluir para febre reumática. É um grupo pequeno que faz. Mas esse grupo pequeno que apresenta essa doença tem que ser tratado, e de uma forma geral, todas as crianças, todas as pessoas que têm amidalite bacteriana tem que ser tratado, né? Porque e o não tem como saber, como você falou, qual criança que vai evoluir e qual não vai. Toda né? infecção ela tem que ser tratada, e é importante que seja tratado da forma correta, né? Com penicilina benzatina, existem opções de outros antibióticos para os que são alérgicos, a fim de não desenvolver, e naqueles que têm a doença, né? Às vezes faz e tem a doença, fazer o tratamento da infecção e a partir daí fazer a prevenção dos próximos contatos. Então, por isso que as crianças que têm febre reumática, tiveram a infecção e trataram e desenvolveram febre reumática, eles têm que fazer a profilaxia, que é a prevenção dos novos surtos. Não tem que ficar tomando a penicilina benzatina periodicamente. Por 4 muitos semanas, anos, até os 21 anos, para os que não tiveram problema no coração, e por toda a vida para aqueles que tiveram. Porque cada novo contato, cada novo surto pode levar ao desenvolvimento de novas complicações e agravar a doença. Então, para que uma mãe que está nos assistindo lá entenda, e se eu falar errado você me corrija, por favor, mas, por exemplo, teve uma dor de garganta, uma amidalite, e não foi ao médico, ou teve dificuldade de encontrar médico, como você falou, que é a questão do atendimento público. Bom, enfim, não foi tratada adequadamente. A criança melhora da amidalite e com o passar de dias ou semanas começa a aparecer esses sinais que você disse. Então, quer dizer, pensa que a criança ficou boa e na verdade deu uma acalmada e voltaram os sinais mais graves, que seriam articulações, neurológico e coração. Pele, coração e algumas alterações no sangue, E a partir daí já desenvolveu a doença e tem que entrar no tratamento e na profilaxia. Aí se fez o diagnóstico, a criança foi diagnosticada, tem febre reumática, a partir daí, se não teve nenhuma lesão no coração, ela deve manter a profilaxia, esse uso periódico do antibiótico, até os 21 anos, é o que manda o Ministério da Saúde. E Rosana, essas crianças que não tem como saber quais são, que vão evoluir para a febre reumática, se elas tivessem sido tratadas adequadamente aqui, na infecção na garganta, um exemplo, para que a população entenda, ela não teria evoluído, é isso? Provavelmente não. Ok, o tratamento adequado da amidalite previne desenvolvimento da febre reumática. Isso, exatamente. Importante. Ok. E existem outras doenças. A artrite idiopática juvenil também é bem comum na infância. Também é comum na infância, é? Bom, nós vamos ter que ir a um rápido intervalo comercial e voltamos a conversar sobre isso. É questão de 2 minutos e voltamos aqui com o Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nossa entrevistada de hoje é a doutora Rosana Barros, reumatologista, que está conversando conosco sobre
vamos entrar no assunto de artrite reumatoide, mas conversou conosco e explicou muito bem a questão da febre reumática, alertando sobre a importância do tratamento dessas infecções bacterianas da garganta, da amígdala, da faringe, enfim. É muito importante o tratamento para não evoluir para a febre reumática. E a senhora estava falando sobre uma outra doença comum na infância. Poderia explicar assim como é que os pais suspeitariam que talvez a criança tenha também essa outra doença reumática? Bom, a outra doença também muito comum na infância é a artrite idiopática juvenil, que seria o equivalente à forma da artrite reumatoide do adulto, sendo que na criança ela tem várias formas de apresentação. Não é uma doença muito simples de explicar, até porque tem várias formas de se apresentar. Mas de uma forma geral, ela acomete crianças até os 16 anos, né? De 0 a 16, teria que ser até antes dos 16 anos. E a principal característica é a inflamação articular, então dor nas juntas. Né? E pode ser uma, como pode ser várias. Né? E tem que ter uma duração mais prolongada para a gente realmente desconfiar da artrite idiopática juvenil, porque existem outras causas para dor articular, dor nas juntas na criança. Então, tem que ficar atento àquilo que eu falei, a criança que sente dor, que não está andando, que está com dificuldade para andar, para movimentar uma articulação, que não está conseguindo ir para a escola por algum motivo. E algumas formas de artrite idiopática juvenil, elas podem causar inflamação grave ocular, então tem que estar muito atenta. Essa inflamação nos olhos, ela pode não ter muitos sintomas inicialmente. Então, isso é um motivo que nos faz orientar que estejam bem atentos os pais. E, às vezes, pode ter manifestações de pele, vermelhidão, febre. Existe a forma sistêmica da artrite, em que a criança vai ter dor articular, inflamação, limitação de movimento. E pode ser só uma juntinha, só uma articulação ou várias, e febre por período prolongado. Geralmente essas crianças elas já vêm de investigação com o pediatra, com o infectologista, porque tem muita febre, né? E não tem nada a ver com infecção, no caso da artrite idiopática juvenil sistêmica. E às vezes até com um hematologista, porque pode causar alterações no sangue importantes a ponto de se desconfiar de leucemias e tal. Então, são doenças de difícil diagnóstico, né? Precisa realmente do especialista para fazer um diagnóstico de artrite idiopática juvenil, mas o alerta é a dor nas juntas, né? A dor, com uma dor que períodozinho mais prolongado, com limitação, sempre na criança tem que ser investigado. Às vezes a criança tem aquela dorzinha aqui de dor do crescimento, que é uma dor que não tem muita expressão, é mais à noite, que no dia seguinte está ótimo, e às vezes não precisa nem tomar remédio para melhorar, então é um pouquinho diferente. Então, uma forma complexa, mas tem que ficar atento a esses sinais. Tem que ficar atento. Né? Criança que não está brincando, que não está andando, não está correndo, não está fazendo o que as crianças normalmente fazem, são sinais de alerta. Doutora, vamos entrar agora na questão que muita gente até não sabe o que é essa doença e também muitas vezes não sabe que é o reumatologista, que é o médico mais capacitado para tratar, que é a questão do lúpus, não é isso? O que é esse? Explica para a população o que é esse lúpus, que as pessoas conhecem, lúpus eritematoso, né? O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune. É autoimune porque nós temos um sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, que é um arsenal de células, de substâncias que existem no nosso organismo para manter o equilíbrio e para nos defender de agressores externos, como vírus, bactérias, etc. Né, proteínas estranhas. Então, todo mundo tem que ter um bom sistema imunológico funcionando em harmonia e normalmente. No caso do lúpus, existe uma desregulação desse sistema autoimune e então as células, todo esse arsenal que nos defende contra agressores externos, ele se volta contra componentes próprios, nossos próprios tecidos. Né? Então, células, substâncias que normalmente atacariam uma bactéria, um vírus e tal, elas passam a não reconhecer como próprio algum tecido nosso mesmo, que isso não deveria acontecer.
Então começa a haver destruição das próprias células do sangue, e aí vem uma anemia hemolítica, começa a atacar as articulações, aí inflama as juntas, a pele, aí começa a dar alterações cutâneas, feridas, vermelhidão, cai o cabelo. Então e ela é uma doença assim muito ampla na forma de se apresentar. Então você pode ter comprometimento, por isso que é lúpus eritematoso sistêmico, porque uma característica muito comum e marcante da doença é a fotossensibilidade, ou seja, a pessoa tem uma sensibilidade exagerada à luz do sol, aos raios ultravioleta. Então, na exposição ao sol, as áreas expostas, elas ficam irritadas, avermelhadas e podem surgir feridas, lesões de pele. Então, é muito comum o eritema nessa localização da face. Né? Porque é a mais exposta. Porque é uma das mais expostas. Nós estamos andando na rua, entra, sai de dentro de um carro, você está pegando sol. E aí fica uma vermelhidão, né? Um eritema importante, por isso que é eritematoso, e lúpus, porque lá nos primórdios da medicina, nos primeiros casos, se observava que essas lesões, às vezes ulceradas, se assemelhavam a mordida de lobo na face. Então, por isso, lúpus eritematoso e sistêmico, porque ela pode comprometer vários órgãos e sistemas no corpo. E como existe maneira, se existe, você poderia explicar, por exemplo, de uma mãe, de um pai, ou mesmo do adulto, desconfiar que está com lúpus? Existe algum sinal precoce, alguma coisa que é característica ou não? Bom, o lúpus ele tem uma predominância no sexo feminino, ele é mais comum em mulheres, ele pode acometer homens, mas ele é mais comum em mulheres, especialmente na fase reprodutiva da vida. Então, da mocinha, né, que entra na puberdade, até a fase adulta, enquanto a mulher está na vida reprodutiva, é o auge da incidência do lúpus. Mas nós temos casos nas crianças. Na criança, essa diferença de homem e mulher ela já diminui bastante, né? Pode acontecer tanto nos meninos quanto nas meninas e também pode acontecer nos idosos, mas é mais comum na mulher na fase reprodutiva. E uma das características é essa, a fotossensibilidade, então a vermelhidão, né, excessiva nessas áreas de exposição, é muito comum na face, na região malar, no nariz, no V do decote, nos ombros, queda de cabelo, então a pessoa vai perceber que os cabelos vão caindo. Nem todo mundo apresenta isso, mas é uma característica comum. A dor e a inflamação articular são comuns, então pode haver alterações no sangue, então anemia, importante, fadiga, fraqueza, indisposição, palidez cutânea, pode acontecer alterações variadas na pele, como eu já falei, pode acontecer também alterações a nível de plaquetas, então distúrbio de coagulação, sangramentos, alterações neurológicas, convulsões, alterações renais que são realmente preocupantes, então começa a haver edema, inchaço nas pernas, a urina espumando. Então, são manifestações mais comuns que nós observamos nos pacientes com lúpus. Então, tem que ficar atento no quadro de dor articular, nem tudo que dói é lúpus, por favor, e nem todo lúpus é gravíssimo também. Pode ser uma doença realmente grave, pode ser uma doença mais leve, mais com comprometimento cutâneo e articular, mas o fato é que todas as formas de apresentação do lúpus, da mais leve à mais grave, tem tratamento. Isso que eu ia perguntar. Então, tem tratamento, tem um armamento importante na medicina? Com certeza, e a medicina avança muito e, graças a Deus, cada vez mais recursos. Agora, é uma doença que tem que tratar para toda a vida, evitar o sol. Quem tem lúpus não pode se expor ao sol, isso é muito importante porque a doença ativa com a exposição ao sol. Então, você trata, vai um arsenal de drogas, de medicamentos, de condutos, mas se o paciente não usa protetor solar, não se protege do sol, não adianta muito, né? Então, isso é importante. Bom, então a base do tratamento do lúpus seria primeiro evitar a exposição solar. E a questão, as pessoas associam muito a doença reumática, até médicos, né, com o uso de corticoides. Ainda é isso a base do tratamento? Quer dizer, a pessoa toma corticoide o resto da vida? Muitas doenças, o lúpus é um exemplo, né? Nós usamos corticoide. O corticoide, ele é um recurso assim, ainda importantíssimo, né? Ele não é um vilão, ele pode se transformar num vilão dependendo do uso que se faz dele, como tudo, né? O medicamento ele pode curar como ele pode ser um veneno,
depende da dose, depende da indicação. Então, tudo tem que ter bom senso. Algumas doenças reumáticas nós precisamos realmente usar doses bem altas de corticoide, que levam a uma alteração da forma da face, engorda e causa uma série de problemas, mas na medicina a gente tem aquilo de o custo-benefício, né? Então, você tem que ponderar o que vale a pena fazer, né? Tem coisas que causam alguns problemas em detrimento de uma melhora bem importante. Então, essas doenças que nós precisamos usar corticoide, ele é um bom recurso porque muitas vezes salva uma vida, preserva uma função de um órgão vital até que você consiga equilibrar a doença. Geralmente, o corticoide não é para uso eterno, ele é por um período. Então, passado aquele período, você vai fazer o desmame, a retirada, e aí o paciente pode ficar bem sem o corticoide. Mas em algum momento ainda se usa, e usamos muito para muitas doenças, mas existem outros medicamentos que nós também utilizamos para poupar o uso desse corticoide a longo prazo. Então, por isso que toda doença reumática ela tem que ser tratada pelo reumatologista, que é quem está mais capacitado para conduzir esse tratamento da melhor forma possível, né? Com certeza. Ok, nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial. Volto a lembrar que você pode aproveitar a presença aqui da doutora Rosana, fazer as suas perguntas pelo aplicativo 92992834672. É questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nossa entrevistada de hoje é a doutora Rosana Barros. Ela é reumatologista, está conversando conosco aqui sobre febre reumática, conversou sobre lúpus, vamos ainda continuar um pouquinho sobre lúpus eritematoso, vamos entrar em artrite reumatoide. Então, você que tem dúvidas, quer fazer sua pergunta, pode fazer pelo WhatsApp, o telefone é 92992834672. Nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Você pode acessar a página Facebook do Amazon Sat, que está sendo transmitido o Conexão Saúde. Convido você também a visitar a nossa página, que é o Facebook Conexão Saúde. Faça a sua sugestão, você pode nos ajudar a fazer o programa, sugerir temas. Lá tem muita informação, tem vídeos curtos sobre entrevistas. Então aproveite, curta a nossa página no Facebook. Doutora, ainda sobre lúpus eritematoso. Então, é uma doença que pode ser grave, mas todas, tanto a forma mais leve como a forma mais grave, todas elas têm controle, todas elas têm tratamento. É isso? Com certeza. Tem tratamento, tratamentos variados. E essas drogas que se usam, assim, pergunto, porque, né, infelizmente, nosso sistema de saúde, que eu digo o sistema de saúde brasileiro, né, infelizmente, vem decaindo muito nos últimos anos por uma série de fatores, mas, por exemplo, você consegue tratar o lúpus eritematoso sistêmico pelo SUS? Quer dizer, a pessoa consegue tratar? Com certeza, Ana. Inclusive, nós temos programas, né, do SUS, apesar de todos os problemas que a saúde enfrenta, existe no Brasil, e nós temos aqui no Amazonas, programas, né, de alto custo, de drogas, que são importantes, que são bem atuais, que, como o nome já diz, de alto custo, que elas são destinadas ao tratamento dessas doenças. Não é para todos os casos, são aqueles casos mais refratários. Então, dessas drogas mais simples, as mais complexas, nós temos formas e acesso para tratar, né, todos os pacientes que chegam ao SUS. O difícil realmente é o acesso. A chegar até o especialista, conseguir essa porta de entrada, né, pelo SUS, porque são poucos reumatologistas ainda, não é uma especialidade assim muito procurada, não é só aqui, acho que no mundo todo a reumatologia é basicamente clínica, mas aqui em Manaus, vou falar por Manaus, somos poucos reumatologistas, se não me engano, acho que na Sociedade Amazonense de Reumatologia somos 14, 16 reumatologistas no máximo. Desses, somente alguns estão no SUS, e então o acesso realmente é bem difícil. Mas existem programas para tratamento dessas doenças que disponibiliza a maioria dos medicamentos. Nem todos, mas a maioria, eu acho que os mais importantes, eles são acessíveis, sim. Ok. Bom, às vezes as pessoas vão comigo por causa de cálculos renais e tal, e lá pelas tantas descobrimos que aquele cálculo é um cálculo de ácido úrico, né? E
na conversa as pessoas também começam a falar que tem dor, às vezes tem crise de dor em algumas articulações, né? Bom, enfim, o que é a gota? Que também é uma doença reumática, né? Isso, o que é a gota, para que a população entenda? A gota é uma doença metabólica e que, né, decorre do aumento do ácido úrico no sangue. Nem todo mundo que tem ácido úrico alto vai ter gota, mas algumas pessoas que têm o ácido úrico alto vão desenvolver a gota, que é justamente a artrite, a inflamação articular decorrente desse acúmulo de ácido úrico, né? Um cristal, que normalmente a articulação é lisinha, viscosa, não tem nada ali para atrapalhar, então ele é um depósito desse cristal dentro da articulação. Entra uma areia, né? Nesse como negócio. se fosse uma areia, Exato. bem irritante mesmo. Isso gera um processo inflamatório, né? O organismo reage a isso, então há uma inflamação local. Isso gera uma inflamação com muita dor, com rubor, e tem uma evolução, né? Começa com uma crise única, uma crise de dor no pé, no dedo do pé, ou no joelho, no tornozelo, enfim. E aí, se não tratar, ela começa a recorrer. Então, passa algum tempo, meses, semanas, aí faz outra crise, e assim, ao longo da vida, depois de algum tempo, ela pode cronificar e ampliar, né, essas articulações. Isso é a parte articular, a parte da dor nas juntas, né? Mas a gota é uma doença bem mais ampla, porque ela é um distúrbio metabólico. Então, você vai ter ácido úrico se acumulando no rim, como você falou, aí o cálculo renal. O ácido úrico ele pode se acumular no tecido no subcutâneo e aí formar uns nódulos grandes, assim, conhecidos como tofo, né? Pode até drenar depois esse ácido úrico. Isso, geralmente, a gota vem associada a outros problemas, doenças como diabetes, a hipertensão, o colesterol, triglicerídeos, doenças cardiovasculares. E, no final, se não tratada, pode dar alteração renal grave, né? Por conta da doença, por conta dos medicamentos que a pessoa fica usando, né? Muitos ficam se automedicando. Anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios, que são que causam lesão nos rins. A própria doença já dá problema para o rim, ainda usa um remédio com frequência ali. E é uma doença que, por incrível que pareça, é muito boa de tratar, né? Eu gosto muito, nós temos um ambulatório de gota há muitos anos lá na universidade, então nós temos muitos pacientes de gota. E a única dificuldade é a adesão do paciente, né? Porque tem que ter disciplina, o álcool, especialmente a cerveja, é muito complicada, prejudica muito a evolução da doença, porque aumenta muito o ácido úrico. Então, a maioria dos pacientes que gosta de beber, então não quer abrir mão da bebida, não quer tomar remédio, tem que ter mudanças de hábitos de vida, sobretudo, né? Dieta, né? Dieta. Então, realmente, a dificuldade maior é o paciente aderir ao tratamento. Na nossa região aqui, tem algum alimento que é rico em ácido úrico, que as pessoas que têm gota não podem Olha, comer? Em geral, a fonte de proteínas, né, as carnes vermelhas, não me ocorre aqui um alimento específico da região e tal, mas de uma forma geral, os mais associados à piora clínica são as carnes vermelhas, a bebida alcoólica, sobretudo a cerveja, os fermentados, muito mais. E esses coração de frango, essas vísceras. Se nós formos muito rigorosos, assim, praticamente todo alimento acaba contribuindo de alguma forma, então deveria ser evitado e ninguém pode viver sem comer, né? Então a dieta ela é importante no sentido de um bom hábito de vida, de evitar alimentos que realmente forneçam um aporte maior desse metabólito. Então tem que ter mais disciplina e evitar o álcool, a carne vermelha, as vísceras, feijão, tomate, grãos, assim, lentilha. Mas realmente não dá para dizer para não comer tudo que tem ácido úrico, senão a pessoa não vai comer, né? Não vai comer proteína. Os frutos do mar, o camarão. Existem pessoas assim que quando comem determinado alimento já sabem que vão passar mal, e se eu realmente digo, olha, melhor não comer isso. Né? Mas a dieta ela deve existir, mas também não é com tanto rigor. Às vezes você pode até liberar uma carne vermelha eventual, desde que seja pouca quantidade, em pouca frequência, porque na verdade não é só a dieta que vai definir o tratamento. Não é só dieta. Tem medicamento também para essa questão do ácido úrico, né? Tem que ser medicado, porque a dieta, por mais rigorosa que ela seja, não vai diminuir muito esse valor de ácido úrico. Mas tem que fazer uma dieta, sim.
Ok. Bom, vamos entrar agora em outro tema, né? Muitos temas aqui que as pessoas até não imaginavam que quem tratava é o reumatologista. Como você disse, como é uma especialidade que tem poucos especialistas, né? As pessoas terminam indo muito assim a clínicos, né? Para tentar resolver a sua situação. Artrite reumatoide, né? Existem vários tipos, como você explicou, de artrite, né? Mas o que quer dizer artrite reumatoide? A artrite reumatoide é outra doença crônica, né? E muito comum na reumatologia, é uma doença mais do adulto. Ela tem um predomínio também no sexo feminino e ela se caracteriza principalmente pela inflamação das articulações, né? O lúpus é uma doença que ele vai bem além de inflamação das juntas, das articulações. Já a artrite, ela predomina nas articulações. Então, pequenas articulações das mãos são a localização mais frequente, mas você pode ter várias, e geralmente são várias articulações, uma doença crônica. É o típico exemplo da doença reumática inflamatória que causa dor e deformidade articular. Então, é muito comum o surgimento nas mãos, punhos, nos cotovelos, joelhos, tornozelos, pode comprometer o quadril e a coluna cervical, as articulações temporomandibulares também, e ela costuma envolver várias articulações ao mesmo tempo e tem um curso mais arrastado e crônico. Quando não tratada, ela pode levar à destruição das articulações e deformidades severas, inclusive incapacidade. Hoje em dia é inadmissível ver um paciente evoluir para uma deformidade severa, para incapacidade, para não conseguir mais andar, porque existem muitos recursos de tratamento, né? Muitos, e inclusive em programas do SUS, né? Em programas que estão disponíveis para todos. E doutora, essas pessoas que utilizam uma determinada articulação com frequência, né? Então, por exemplo, digitadores, pessoas que trabalham no distrito industrial, aqueles movimentos repetitivos. Isso também gera alguma doença reumática ou não? Existem as doenças que estão relacionadas ao esforço repetitivo, relacionadas ao trabalho. E isso é preciso que haja uma boa análise, né, do local de trabalho. Na verdade, existe um médico do trabalho que ele tem essa função de avaliar, né, a segurança, o quanto que o paciente pode se expor a determinado movimento, alternâncias de movimentos, porque não é uma apresentação única. Então, uma mesma lesão, uma tendinite, uma tenossinovite, uma bursite, ela pode existir por conta de vários motivos e são muito comuns. Então, pessoas que não trabalham com esforço repetitivo, eles podem ter a mesma lesão, tipo uma síndrome do túnel do carpo ou uma tendinite de ombro. Claro que se trabalha com movimento repetitivo, faz um esforço durante muito tempo, pode ter relação ou não. Isso é preciso fazer uma análise ergonômica, ir lá e relacionar aquela atividade, o tempo de frequência daquela atividade. Mas hoje em dia existem programas em que você faz alternância, né, de movimentos, alternância de atividade, pequenas pausas no trabalho, de ir ao banheiro, beber uma água, sair de um lugar e ir para outro. Então, isso tudo já ameniza, mas pode sim haver relação entre o esforço repetitivo, o tipo de esforço, o tipo de impacto com o desenvolvimento de algum tipo de doença. Doutora, vou deixar uma pergunta aqui, que a gente vai ter que ir para o intervalo também, mas, por exemplo, as pessoas vão muito ao meu consultório que eu digo de urologistas, não ao meu, mas assim, queixando de dor nos rins, né? Na verdade, tocam aqui embaixo, uma região que não é o rim, que o rim não dói dessa maneira, enfim. Mas tocam nas costas, e toda dor nas costas é dor no rim. Claro que tem que ser avaliado se é rim, mas nós vamos conversar sobre essa dor lombar, né? Qual o papel do reumatologista aí nessa questão da dor lombar, que é extremamente frequente. Mas é questão de 2 minutos e voltamos aqui com o Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nossa entrevistada de hoje é a doutora Rosana Barros, está conversando conosco sobre as doenças reumáticas. Já conversamos sobre lúpus, sobre gota, já conversamos sobre artrite reumatoide. E eu deixei uma pergunta no intervalo, na questão da dor lombar, doutora. As pessoas chegam muito no consultório dos urologistas com dor nas costas, que claro, pode ser rim, mas o rim, não cabe aqui dizer, tem um tipo de dor específica
que não é essa dor que as pessoas reclamam, né? Levantou de manhã, caiu uma chave no chão, não aguenta pegar. Bom, a conhecida lombalgia, né? Qual seria o papel do reumatologista aí nessa questão da lombalgia? A lombalgia é uma queixa muito comum no consultório, no dia a dia do reumatologista, como deve ser também do ortopedista e do clínico, né? É uma dor localizada na região lombar, que é essa região mais baixa da coluna, né? Mais próxima aqui da bacia, da nádega. E ela pode ter algumas características para direcionar para o tipo de dor, né? Porque nem toda lombalgia é igual. Então, nós temos a lombalgia mecânica e a inflamatória. A mecânica está mais relacionada aos processos degenerativos, à artrose, à distensão muscular. Então, é aquela dor que é mais relacionada à atividade física, ao movimento. Então, a pessoa acorda bem ou acorda mais ou menos, e conforme está se movimentando, ou adota alguma posição, ou faz algum esforço, ela piora. E tende a ter uma evolução mais curta ou ser recorrente, dependendo da doença que o paciente tem. E as lombalgias inflamatórias, elas têm mais relação com doenças inflamatórias reumáticas, como as espondiloartrites, no caso a espondilite anquilosante, por exemplo, que ela ocorre mais em pessoas mais jovens, ela tem aquela característica da rigidez matinal que eu falei, que piora após o repouso prolongado, então as pessoas sentem piora da dor durante o sono, a madrugada, ou acordar é a pior hora, que acorda entrevada, acorda com dor e só vai melhorar depois de algum tempo de movimento, né? Então, isso é importante caracterizar porque já sugere o tipo de causa, né, da dor lombar. Com relação às dores lombares mecânicas, que são as mais comuns, são aquelas que têm mais relação com os processos degenerativos, a artrose, que é o famoso bico de papagaio, que a maioria de nós, ao longo da vida, vai acabar desenvolvendo a partir dos 40, 50, 60, né, às vezes até um pouco antes. Hérnias de disco também, que tem essa característica de piorar com o movimento, aí já tem mais irradiação para os membros inferiores, né? Doenças como a osteoporose, a pessoa pode sofrer fratura da vértebra, né? E aí tem que ficar atento, porque nem sempre precisa ter uma queda. Então, uma osteoporose grave, o próprio estar em pé, né, com um mínimo esforço, às vezes um espirro, uma tosse, que pisou em falso, isso pode ser o suficiente para o achatamento e um colapso vertebral e ocasionar uma fratura. Então tem que estar atento com os idosos também. E muito mais se houver uma queda, né? Então tem várias formas de apresentação da dor lombar, mas de uma forma geral são bem comuns. Doutora, fibromialgia também é uma doença reumática? Também é uma doença reumática, também bastante comum. É uma doença interessante porque a pessoa sente muita dor e geralmente é uma dor crônica durante muito tempo, dor difusa no corpo todo, muscular, às vezes a pessoa não sabe definir se é óssea, se é no nervo, se é no músculo, mas a dor é difusa, crônica. Está muito relacionada a alterações do sono e do humor. Então, é comum a gente ouvir essa queixa de insônia, ou a pessoa dorme, mas acorda cansada, com fadiga, como se não tivesse dormido, que é o sono não recompensador, e muito associada a distúrbios emocionais, especialmente a depressão, mas às vezes também a ansiedade, irritabilidade. Uma coisa que chama atenção na fibromialgia é porque a dor é muito forte, às vezes assim, atrapalha mesmo a qualidade de vida da pessoa, mas a pessoa tem um estado geral bom, né? Não tem deformidade óssea, não tem nem inflamação óssea, né? Na verdade, não tem inflamação articular, é mais uma coisa subjetiva, é a dor mesmo. E os exames são sempre normais, mas é importante fazer diagnóstico diferencial, porque às vezes tudo porque dói muito, porque não dorme bem, a pessoa que tem dor também não consegue dormir. Pode ter outra doença, como um distúrbio da tireoide, uma doença autoimune como a síndrome de Sjögren, e está dizendo que é fibromialgia. Então, todo paciente de fibromialgia ele tem que ser bem investigado, né, para excluir outras possibilidades. Quer dizer, então, que quando eu chegar aos 40 anos, eu estou num grupo de risco para desenvolver tudo isso aí? Nossa, então... Mas é impressionante, né? Tudo é 40 anos, já viu? Próstata, 40 anos, né? Tudo é 40 anos, é impressionante. É uma idade, assim, principalmente para o homem,
né, é limite mesmo, né? Eu digo sempre assim, que nós todos vamos subindo, digo homens, mulher eu acho que um pouco antes, mas nós todos vamos subindo a ladeira até 40. 40 dá aquela parada e depois começa a descer, não é verdade? Então assim, há duas opções que você tem, descer rápido ou descer devagar, né? Descer rápido é não praticar exercício físico, se alimentar mal, fumar, beber demais. E o descer devagar é justamente, né, uma alimentação adequada, exercícios físicos regulares, enfim, e fazer exames preventivos. Porque, sabe, Rosana, é muito comum as pessoas, principalmente em doenças neoplásicas, né, doenças crônicas, as pessoas têm medo de fazer o exame e descobrir que tem a doença, não é verdade? Então, assim, eu não sinto nada, o que eu vou fazer lá, ou então eu não ficar procurando coisa, acabar achando, né, tem essas coisas. E pelo contrário, você fazer exame preventivo é justamente todas essas doenças que a doutora falou, todas, né, sem exceção, desde que você trate no início, fica muito mais fácil o controle ou a cura, enfim, dependendo da especialidade que é entrevistada aqui. Então, assim, tudo, sobretudo em doenças neoplásicas, em tumores, em cânceres, o diagnóstico precoce, ou seja, você descobrir cedo. Porque muitas vezes nós usamos o termo prevenção também, nessa questão de doenças que não tem como prevenir, né? Então, eu não tenho como dizer aqui, não coma isso, não faça aquilo, que você não vai ter câncer de próstata. Eu não tenho como fazer isso. Talvez no câncer de pele, não pegar sol, é um fator, é uma prevenção realmente. A vacina do HPV é uma prevenção realmente. Mas o resto é diagnóstico precoce, ou seja, é descobrir cedo, tratando cedo, o tratamento fica mais fácil. Então, nada de evitar fazer exame preventivo, né? Então, você está aí, tem uma dor lombar frequente, tem uma dor localizada frequente, tem tudo. O doutor explicou. Muitas vezes está aqui uma dorzinha aqui, mas por dentro estão acontecendo outras coisas, né? Que a maioria das doenças reumáticas são sistêmicas, então acontecendo outra coisa em outros órgãos, que quando vierem a se manifestar, muitas vezes também não tem mais jeito de reverter aquela lesão, que aquela agressão já virou uma consequência, já virou uma sequela. Doutora, bom, você falou sobre artrite reumatoide, que assim, muitas vezes fica um pouco difícil da pessoa definir, e também se tem alguma importância definir isso para o leigo, né? Para o paciente que está sendo tratado. Mas, por exemplo, artrose de uma artrite, qual seria a diferença assim? A artrose. A artrose é um nome que é conhecido da osteoartrite, que é uma doença mais dita como degenerativa, mas na verdade nós sabemos que existe um processo inflamatório também, por isso mudou de nome para osteoartrite. Para que a população entenda o que seria degenerativa. É que vai perdendo a constituição normal, vai se desgastando. Okay. Vamos traduzir assim como um desgaste articular. Só que esse desgaste, ele gera um certo processo inflamatório também. A artrose ou osteoartrite, ela é bem comum também a partir dos 40 anos. É difícil a gente avaliar uma artrose, acontecer uma artrose primária antes disso. Quando eu digo primária, é que ela acontece sem nenhuma outra causa, né? Então, nós podemos ver osteoartrite secundária em pessoas jovens a outros processos, um trauma, uma fratura prévia, uma outra doença. Mas, normalmente, após os 40, nós vamos sofrendo um certo desgaste das articulações. E essa maior apresentação, maior proporção ou não, vai depender também de questões variadas, como questões genéticas, né? Herança familiar, os pais, a mãe, a avó tem artrose, aquela artrose mais deformante, mais limitante. Possivelmente, os filhos, né? As filhas também vão ter. Então, a obesidade, atividades de muito impacto, atletas que competem, que têm uma atividade física com muito impacto articular, que já tem uma tendência genética para desenvolver, então há essa tendência de ter um maior desgaste articular, maior alteração. E aí nós vamos ver que aquela articulação que era lisinha, bonitinha, que tinha um espaço bom, passa a perder aquela cartilagem protetora do osso, que reveste o osso na superfície articular. O osso não deveria receber impacto, porque ele é protegido pela cartilagem, acaba se deformando, enlarguecendo, né? Então forma umas projeções ósseas, que são conhecidas como os bicos de papagaio, que na verdade são os osteófitos, e aquilo que era bem lisinho e funcionava bem passa a ser irregular,
diminui o espaço articular e numa fase mais avançada você pode ter o osso já arrastando no osso e isso realmente causa muita dor e limitação. Então, o que isso pode fazer é prevenir com uma atividade física regular, que trabalhe o fortalecimento muscular, evitar a obesidade, o excesso de peso é sempre ruim, porque nós somos programados para ter um determinado peso, para uma sustentação adequada, óssea. A partir do momento que você começa a ganhar peso, 10, 20, 30 quilos, imagine você carregar 24 horas por dia um excesso desse de peso numa articulação que já está fragilizada. Então, isso são fatores realmente muito limitantes, mas também existem tratamentos variados para a gente melhorar a qualidade de vida. O importante é que, mesmo que todos nós, assim, aos 60, aos 70, tenhamos algum grau de doença de osteoartrite ou doença degenerativa, é que nós possamos entender que a gente também tem que se adequar ao nosso corpo, Não exigir do nosso corpo. Eu falo muito que o paciente fica triste porque está com artrose do joelho, na coluna e tal, mas dá para viver bem com artrose dependendo de como você adequa a sua vida, Você tem que ter uma condição de vida saudável que respeite as limitações do corpo, Você não vai exigir aos 70 que você tenha um desempenho de 17 anos, correr uma maratona de impacto, de tudo, e não sente dor, aí não dá. Tem coisa que você tem que se adequar, um exercício adequado ao seu tipo físico, adequado às suas limitações. E existe opção para tudo, com certeza. Muitas pessoas não valorizam a questão da musculação, E a musculação protege muito a articulação também, Então, musculação seria também um exercício que seria necessário que a pessoa faça durante a vida, tipo assim, um fortalecimento da musculatura? Sim, é muito importante, especialmente na osteoartrite, na artrose. O fortalecimento muscular ele é importante porque nesse processo que eu expliquei de desgaste da articulação, então há alterações que você perde a estabilidade da articulação. Então aquilo que era bem amarrado, bem lisinho, bem funcionando normalmente, tem irregularidade óssea, tem alargamento ósseo, tem alterações de partes moles, que são tendões, ligamentos, então você acaba tendo uma instabilidade naquela articulação, por exemplo, o joelho, uma articulação que tem uma tendência maior para essa instabilidade na osteoartrite. Então, a musculação, o trabalho de fortalecimento muscular, ele ajuda a contenção dessa articulação, então ajuda o fortalecimento a ajudar na tua estabilidade articular. Então é sempre importante, mas isso tem que ser bem direcionado, E obviamente orientado, direcionado. Se você tem uma patologia, uma doença de alguma articulação, em algum setor, é sempre bom a orientação de um profissional, porque não é todo o exercício que você deve fazer. Como eu falei, exercícios de alto impacto já não são bons. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nossa entrevistada de hoje, a doutora Rosana Barros, reumatologista, conversou conosco sobre várias doenças reumáticas. Doutora, antes de conversar mais algum tema, ficou meio de estourar aqui o tempo, precisava soltar algumas perguntas de telespectadores, Tem aqui a primeira: quem tem reumatismo deve se tratar a vida toda? Dependendo da doença reumática, como eu expliquei, algumas sim, tem que ser acompanhadas sempre, Por mais que entre em remissão, porque nós conseguimos, através do tratamento, mesmo as doenças crônicas, que entre em remissão, Então você controla a doença e acaba que podemos retirar ou diminuir bastante a medicação, às vezes até ficar sem medicação, mas convém sempre um acompanhamento e dependendo da doença e da necessidade, o próprio reumatologista ele orienta de quanto em quanto tempo deve ser esse retorno para checar que está tudo bem, que continua tudo bem. Tem o joanete, isso é uma doença reumática? O joanete é aquele ossinho, mais visível ali no primeiro dedo, no dedão do pé, que é o hallux valgo, é o nome que a gente chama, que é um desvio lateral do primeiro dedo e aí uma proeminência aqui do primeiro metatarso. Geralmente é por artrose, por osteoartrite. Ah, é por osteoartrite? É. Como se fosse um bico de papagaio, por Várias exemplo. doenças podem causar aquilo, Então, artrite reumatoide pode dar, gota você pode ter aquilo, na osteoartrite,
por fragilidade de ligamentos, por alterações do formato mesmo do pé, mas em geral você está mais relacionado à doença degenerativa. O fumo pode provocar o reumatismo? Você vê que as pessoas tudo chamam de reumatismo, né? Na verdade, é porque são muitas doenças, né? Como eu falei, são mais de 200 tipos de doença, mas certamente o fumo, ele tem relação com algumas, como eu falei, por exemplo, a osteoporose, é um fator de risco importante. Existem estudos já bem documentados que mostram que a evolução, que a apresentação de determinadas doenças, ela pode ser piorada ou exacerbada, ou entra como fator de risco, inclusive artrite reumatoide, outras doenças mais raras, como vasculites sistêmicas. O fumo, ele tem sim um papel importante, se não for para o desenvolvimento ou para o agravamento da doença. Meu exame mostrou que tenho fator reumatoide positivo. O que isso significa? Pode significar várias coisas, como pode não significar nada. Os exames na reumatologia, eles são um auxiliar, né? Nem sempre você vai ter doença relacionada a exame, porque eles podem existir em pessoas normais. O fator reumatoide, ele pode estar presente em pessoas sem doença, mas ele, na verdade, é um marcador de autoimunidade que muito se relaciona à artrite reumatoide. Então, a maioria dos pacientes de artrite reumatoide vai ter fator reumatoide positivo. Mas pessoas com fator reumatoide, nem toda pessoa com fator reumatoide positivo vai ter artrite reumatoide. Às vezes pode estar relacionado, pode ser uma coisa reacional a um contato com um vírus, uma bactéria, pode ser apenas um marcador, mas deve ser sempre investigado e acompanhado. Para fazer diagnóstico dessas doenças precisa mais do que um exame, precisa ter vários critérios, justamente porque só um exame não vai definir uma doença. Pode não ser nada, né? Como você Às falou, vezes né? pode não ser nada. Então precisa ser avaliado como um todo. Tá? Eu tenho reumatismo, o médico me disse que eu tenho reumatismo extra-articular. O que seria isso? Extra-articular? Eu acredito que seja reumatismo de partes moles, que a gente chama, né? Extra-articular deve ser de partes moles. Comprometimento, inflamação ou dor em estruturas fora do compartimento da articulação, das partes moles, ligamentos, tendões, ou, eu acredito que ele, se não for isso, é de alguma doença reumática que não tem manifestação articular. Existem doenças, o próprio lúpus, às vezes, ele pode vir sem inflamação ou dor articular, só como uma alteração sistêmica de natureza, de várias formas de apresentação. É estranho o médico dizer assim, esse termo eu também nunca tinha escutado, eu não conheço esse pois termo extra-articular. Assim, você tem extra-articular. É fora da articulação, então em outras partes. Ou seja, que as pessoas realmente talvez associam muito reumatismo com articulação, né? Mas nem sempre. Né? Tem doenças que simplesmente não têm a manifestação articular. Tá? Bom, aqui você explicou mais ou menos, quem tem reumatismo pode praticar esporte? Você explicou que alguns esportes sim, outros não, né? Pode praticar esporte, depende da doença, depende da limitação. Em geral, pode sim, mas tem que ser sempre direcionado para o tipo de doença que se tem. Aqui tem um que é danado. Tenho ácido úrico, é melhor tomar cerveja ou uísque? Ou nenhum dos dois? As bebidas destiladas têm menos ácido úrico do que as fermentadas? Em geral, as fermentadas são mais implicadas nas crises de gota, né? Tem mais implicância para o ácido úrico, implicação para o ácido úrico. O uísque não é das piores, mas de uma forma geral as bebidas alcoólicas elas têm essa capacidade de aumentar o ácido úrico. Umas muito piores, a pior de todas com certeza é a cerveja. Tem muito ácido úrico. Né? Acaba aqui por vários mecanismos, né? Aumento do substrato, por diminuição de eliminação, por facilitação de processo inflamatório, então tem várias vias. Aqui nós temos um tema, mas eu acho que não vamos ter tempo, mas assim, a questão do nervo ciático, né? Eu tenho nervo ciático, né? As pessoas muitas vezes têm dor e tal. Isso também o reumatologista acompanha ou é mais para a questão ortopédica? Ele pode acompanhar, né? É comum, até uma queixa bastante comum. A irritação do nervo ciático é uma causa de lombalgia, de dor na perna, no membro inferior,
que tem muita relação com determinados movimentos, geralmente bastante limitante e doloroso. O reumatologista trata como ortopedista. Em geral, o reumatologista ele trata mais essas doenças com comprometimento mais sistêmico, mas sim... Também pode acompanhar, pode, né? Doutora Rosana Barros, muito obrigado pela sua presença, tá? Muito obrigado. Parabéns aí pela sua apresentação, muito boa a entrevista, de verdade, muito esclarecedora. Eu gostaria que você desse o número do consultório, o endereço, onde as pessoas podem procurar para orientações, para consultas, enfim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi um prazer estar aqui hoje falando sobre doenças reumáticas. Acho que é sempre bom esclarecer a população. Então, o telefone do consultório é 3659-3233, fica no edifício Atlantic Tower. Ok, muito obrigado. Muito obrigado a participação aí de todos vocês. Volto a lembrar que no próximo sábado estaremos aqui novamente às 8 horas da manhã, horário de Manaus, aqui no Amazon Sat, que você sabe é a cara e a voz da Amazônia.